Fala pessoal, bem-vindos de volta ao Menino dos Dados. Cara, falando com sinceridade, programação é difícil. Olha só essas linguagens que eu tenho que aprender e todas essas outras tecnologias. E o negócio pior é quando eu vejo um moleque de 18 anos que programa 7 vezes mais rápido do que eu. Isso faz eu me sentir burro demais para aprender. Meu nome é Gabriel, sou engenheiro e analista sênior de estratégia de crédito. Assim como você tem esse sentimento às vezes, eu também já tive. Confesso que algumas vezes ainda assim, eu estou estudando programação todos os dias e é inevitável, mas eu aprendi 3 coisas que mudaram completamente o jeito que eu aprendo programação hoje. Mas antes de falar essas 3 coisas, a gente precisa entender por que a programação é tão difícil. Primeiro de todos é por causa do raciocínio lógico e solucionar problemas. Programação vai muito além de código, vai muito além de escrever ou escolher uma linguagem de programação. E quando a gente fala de linguagem, de máquina, a gente precisa pensar de uma forma lógica e de uma forma que a gente nunca precisou pensar antes. Então, para que, sei lá, uma seta se mova para cima, não é só pedir para o computador, move para cima. Não, você precisa ter comandos específicos, precisa entender como uma máquina pensa, entre aspas, e forçar o seu cérebro a pensar dessa forma. Então, algumas pessoas acabam desistindo ou não conseguem ingressar na programação porque elas não entendem o conceito, a lógica de programação. Elas só querem ali aprender uma linguagem de programação, querem só aprender a programar, mas não entender de fato os conceitos. E aprender o conceito é algo difícil mesmo. Então, quando a gente começa a exercitar o pensamento lógico, automaticamente o nosso cérebro ele vai se moldando e a gente vai conseguir aprender uma hora. Mas é difícil, porque é uma coisa que a gente primeiro, talvez, a gente nunca programou na vida. Então, vai ser difícil mesmo. E além de ser uma coisa que a gente faz pela primeira vez, né? Tudo que a gente faz pela primeira vez não é fácil. Tem esse empecilho de pensar de uma forma diferente, né? Usar a lógica de programação e realmente pensar como uma máquina. Além disso, outra coisa que dificulta o aprendizado na programação é por conta da glamorização da profissão nas redes sociais, dos influencers tech, né? Que a gente acaba vendo ali todo dia lá nas redes sociais. Além disso, tem muito vendedor de curso com uma promessa absurda, que acaba que as pessoas acham que programação deve ser fácil. Porque geralmente nessas promessas as pessoas veem facilidade, né? Então as pessoas não querem comprar algo difícil. Então acaba aqui nas entrelinhas. Ou até mesmo, caramba, o cara fala que programar é fácil, que você vai conseguir milhares de reais. E quando a pessoa se dá de cara com a realidade, que é difícil, ela acaba desistindo. Foi difícil a pessoa aprender porque ela foi uma expectativa lá em cima, mas ela tinha que começar lá embaixo. Outra coisa é que você não sabe estudar. A gente não é de fato incentivado a aprender a estudar. A gente é incentivado a passar de ano, tirar 10 numa prova, a sair bem com o resultado final. Mas na programação a gente tem que aprender com o processo. A gente tem que realmente se identificar, né, para a gente se comparar desde o nosso primeiro dia até a fase onde você está. Não é se comparar ali com as pessoas, é se comparar com o que você foi ontem. Então, você precisa aprender a estudar. Você precisa utilizar técnicas de estudo para você conseguir fixar da melhor forma possível o seu aprendizado. E não é só ficar assistindo uma aulinha no YouTube, aulinha no curso que você comprou sem praticar. Então, quando você realmente coloca na prática o que você está aprendendo, e não somente copia os códigos das aulas e copia algum projeto, é quando você realmente vai começar a aprender programação de fato. E ela vai começar a não ser difícil porque você realmente está fazendo ali, não só está copiando. É a mesma coisa que eu falasse se você quer aprender a andar de bicicleta assistindo um tutorial. Impossível. Você tem que pedalar. Você tem que cair até conseguir se equilibrar e finalmente andar de bicicleta. A primeira coisa que eu aprendi e que deixou a programação muito mais fácil foi aprender os conceitos da programação e a lógica de programação. Então, quando eu realmente me dei conta que eu precisava aprender, era um conceito. Não aprender HTML, CSS e JavaScript apenas. Foi quando o jogo virou. Quando você aprende a base, os conceitos por trás do que está acontecendo, fica muito mais fácil
você depois, quando for de fato aprender uma linguagem, a solucionar aquele problema. Porque independente da linguagem que você for escolher, a lógica é a mesma. Aprender um conceito é muito melhor do que memorizar uma linguagem em si. Porque se você apenas memoriza a linguagem, quando você precisar aprender uma linguagem nova, usar um novo framework, você vai ter dificuldades, porque você não sabe o conceito, você não sabe como solucionar o problema. Você apenas ali decorou a linguagem de programação, que ela é só uma ferramenta. Ela não de fato vai ajudar você em tudo. É só um meio para você resolver o problema. A segunda coisa que me ajudou a facilitar o meu aprendizado na programação foi a prática. É simples. Exatamente, às vezes a gente precisa reforçar o que é o clichê, ou o que é óbvio, né? Você precisa praticar. No começo, você apenas está ali assistindo aula, acha que está entendendo, mas quando vai por ali na prática, você vê que não sabe quase nada. Você se sente burro, sei lá, inferior, por não ter entendido aquilo de primeiro. E você acaba só, vou partir para a próxima aula e depois eu faço isso. Tá totalmente errado. Como eu disse sobre andar de bicicleta, vamos supor que você queira aprender a tocar piano. Eu toco piano desde os 12. E no começo eu travava demais. Conciliar as duas mãos. Clave de Fá, clave de Sol. No começo eu travava demais conciliar. Então, você precisa praticar. É tão óbvio que as pessoas não fazem isso. Pega ali uma aula que você aprendeu um conceito, pratica sozinho. Não tenta assistir uma aulinha. Não tenta resolver um problema com o ChatGPT, porque senão você não vai aprender. E aí não vai adiantar de nada. Você pode ser o melhor curso que for. Curso mais caro, enfim. Você não vai aprender sem praticar. E quando você estiver ali botando a mão na massa, você vai sentir que você não tá conseguindo fazer as coisas, né? Você vai até voltar aquele sentimento de incapacidade, de fracasso. E o que você tem que fazer é quebrar um grande problema em vários pedacinhos. Por exemplo, vamos supor que você vai a uma página web, uma landing page, ou sei lá, uma página de um site, uma página inicial. Então a página, ela tem vários blocos, ela tem vários pedaços. E aí você separa os problemas por pedaços. Então primeiro você vai precisar fazer a barra de navegação. Então você se concentra ali, apenas na barra de navegação e vai quebrando ali os problemas em pequenos pedaços dentro dessa parte do código. E quando você finalizar aquela parte que vai se sentir melhor, e aí você pula ali para a próxima parte. Eu preciso fazer um footer, né? É a última parte da página e você quebra um footer em pequenos pedaços para você ver que consegue progredir e que o problema, em vez de ser o problemão que é construir uma página, ela se terminou ali pequeno. Então cada parte que você for fazer, seja uma página web, seja qual for o problema que você vai resolver utilizando a programação, quebre em pequenos pedaços, que isso vai ajudar muito no seu processo e você vai ver a sua evolução. Você não vai achar que está ali só tentando fazer algo muito difícil. Então quebre o problema em vários pedaços pequenos. A terceira coisa que me ajudou demais, e essa é para a vida toda, é se acostumar com o fracasso. O fracasso, ele vai vir, seja você júnior, pleno, sênior. Vai chegar um momento que você vai se sentir fracassado, que você não está conseguindo evoluir na sua carreira, evoluir nos seus estudos. Mas o fracasso, ele é necessário para você ver a sua evolução. Se você fizesse tudo correto desde o primeiro dia, você não iria ver nenhuma evolução no seu aprendizado. Você teria um sentimento de estar estagnado, que você nunca erra. Então, errar faz parte do processo. Quando a gente fracassa, a gente consegue ver o que a gente fez de errado e melhorar. É natural a gente fracassar. É natural a gente errar. A gente não pode cair no erro de achar que a gente é um perdedor, que a gente está fracassando. Claro que tem pessoas que têm uma maior disposição, tem uma facilidade para aprender, para colocar as coisas em prática muito mais fácil. Mas se você não é uma pessoa que tem essa predisposição, se acostume. E até mesmo essas pessoas que são mais inteligentes, elas também vão fracassar num certo ponto. E elas podem ter ali a famosa síndrome do impostor, né? Você não sabe de nada, que é burro, você é o pior dos programadores. Esse sentimento sempre vai acompanhar a gente pelo resto da carreira. Então se acostume a fracassar, para que você consiga ver o fracasso como uma oportunidade de melhoria e não de fato eu fracassei, eu sou um lixo, blá, 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 blá. Cara, se esse vídeo destravou sua mente, já esmaga o botão do like, se inscreve aqui no canal do Menino dos Dados, ativa o sininho, para de tomar decisões baseadas em palpites e vamos dominar esses dados juntos. Um grande abraço e te vejo na próxima aula. Valeu!